Opa, meus queridos, tudo bom com vocês? Bom, você sabe conciliar bem rotina e Bíblia? Bom, principalmente quando nós nos convertemos, parece algo até estranho, porque vemos pessoas deixando tudo para seguir a Jesus, vemos muitas coisas acontecendo na vida daquele que entrega sua vida para Jesus, e por muitas vezes dá vontade de ficar só parado lendo a Bíblia, só orando, porque é muito bom aprender de Jesus, né? Só que nesse vídeo eu venho trazer para você como está conciliando a Bíblia com a sua rotina e como está vivendo de fato as Escrituras. Se você não me conhece, meu nome é Fabrício, eu sou estudante de teologia e desde já eu te convido a vir caminhar comigo, porque aqui eu falo das coisas deste mundo, mas com uma perspectiva eterna. Nós vamos usar como base o Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, o versículo 30 em diante. Mas, num contexto geral, esse capítulo começa com a notícia que é dada a Jesus sobre o primo dele que tinha morrido, que é João. Ele tinha sido decapitado simplesmente por falar a verdade, tudo mais. E nesse cenário, nós podemos imaginar que Jesus ficou triste, e um dos evangelhos vai dizer isso também. Aí ele decide se retirar para descansar, porque o texto vai dizer que eles não tinham tempo nem para comer, porque todas as pessoas iam até eles. Só que quando eles se retiravam, veio uma grande multidão, uma numerosa multidão que os reconheceram e foram até eles. E aqui Jesus poderia até ter dito não, né? Poderia ter dito: eu estou farto. Estou farto de vocês no meu pé, vocês me incomodando, digamos assim. Mas não, o texto vai dizer que Jesus se compadeceu deles, porque eles eram como ovelhas sem pastor. E ali ele foi ensinar aquelas pessoas. Aqui, pensando na rotina de Cristo, nós podemos perceber que ele tinha assim, muitos momentos de retirada, momentos em que ele estava lá no monte, que ele estava buscando a Deus somente. Mas a rotina dele era muito mais abrangente do que isso. Ele passava às vezes muito mais tempo cuidando de vidas, cuidando das pessoas que estavam ao redor. Era gente doente, gente precisando às vezes de um conselho, de uma palavra, de uma exortação. E ele agia, colocava em prática tudo isso. Tudo aquilo que ele sabia, todo o conhecimento era colocado em prática. Nós temos muitas vezes o interesse, uma vontade de ficar a estudar as escrituras, a orar. Isso é natural. Jesus não negociava isso por nada nesse mundo, mas ao mesmo tempo ele sabia equilibrar esse tempo. Não era Deus só em momentos. Que já pensou? Deus ser santo ali fazia parte da natureza dele. Então, ao passar pela cidade, ao trabalhar, nós cremos que ele era o mesmo. Da mesma forma, nós devemos ser os mesmos, devemos fazer essa aplicação na nossa vida constantemente. E aquilo que nós aprendemos deve ser algo que é de transbordo de nós para o mundo que está à nossa volta. Então você não glorifica a Deus só quando você está lendo, só quando você está orando, só quando você está, vamos supor, na igreja, mas em tudo que você faz, seja no trabalho, seja nos demais estudos. A Bíblia diz que se fazemos algo, que seja feito para a glória de Deus, não como para homens, mas como se fosse para o próprio Deus. O incrível no reino de Deus é que é muito mais, por muitas vezes, sobre visar o bem comum, o bem mútuo, do que visar apenas o próprio bem, apenas se eu estou confortável. Muito pelo contrário, às vezes é sair do conforto. É você estar buscando conforto, mas aí por algum motivo você tem a rota da vida mudada e você vai fazer outra coisa. Mas por quê? Pelo bem comum, pelo bem de outras pessoas. É
colocar em primeiro lugar, de fato, o reino e não o próprio interesse, não o próprio bem. O versículo 33 é muito interessante porque vai dizer assim: muitos, porém, o viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles. Muitos aqui os reconheceram, por quê? Pelos frutos deles, pelo que eles vinham fazendo já. Às vezes nós somos tão antissociais, digamos assim, que muitos nem conhecem de certa forma assim, as nossas obras. E era pelas obras que eles vinham fazendo que os tornava conhecidos, obras de pessoas de Deus, obra de pessoas que eram a luz do mundo, pessoas que andavam com a luz, e o próprio Jesus que é a luz. E desse modo todo mundo reconhecia eles e se achegava a eles para buscar de fato essa ajuda que eles precisavam, de fato ouvir, e também às vezes até recompensas como os pães que comeram e tudo mais, uma recompensa ali física, né? Então devemos parar com essa ideia de esquecer tudo para estudar teologia, por exemplo. Não pare tudo, não deixe tudo. Deixe tudo no sentido de renúncia. Coloque Deus em primeiro lugar, mas não necessariamente deixe todas as atividades. Deixe de fazer, a não ser que, de fato, o chamado da pessoa seja, de fato, para trabalhar só naquilo. Só que mesmo que quando o chamado da pessoa é para trabalhar só naquilo, a pessoa ainda se compadece pelos outros. A pessoa ainda visa o bem comum no reino. Não é só ficar sentado, não é só ficar dentro de casa estudando teologia ou estudando a Bíblia. Então leve consigo as coisas de Deus, a palavra que você tem meditado, leve consigo. Seja a luz que Jesus te chamou para ser. Devemos agir com ética. Devemos ter uma base sólida e fazer uma aplicação constante disso, tentar fazer uma aplicação constante disso. Isso começa em nós e vai para fora, vai para o mundo, vai para as demais pessoas que estão à nossa volta. Então devemos ter a natureza de Cristo, como a palavra diz em 1 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Claro, ore sem cessar. E orar sem cessar não é parar, deixar todas as coisas e começar a orar, mas sempre estar buscando a Deus em tudo que você fizer. Conversando com Deus, com espírito de oração, com o espírito de alguém que conhece a Deus. Então, viva as Escrituras, pratique no seu dia a dia. Tenha uma rotina bíblica, uma rotina que você pratica os princípios e que você vive isso. Bom, o vídeo foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Se sim, eu te vejo na próxima.